do site O Antagonista, hoje abrigado no UOL, que eu agradeço, transmitiu essa entrevista com o Ciro. Eu nunca vi tanta... Eu não vou falar isso, Agostinho. Agostinho, você me permite eu falar isso ou não? São 11h25, hein? Cuidado. Ciroceridade. Essa foi ruim. Não, foi ótima. Ciroceridade é ruim. Mas entrevista com o Ciro não tem meio termo. É porrada mesmo e acabou. Ele não fica guardando a língua na boca, não. E a hora que ele contratou o marqueteiro para tentar controlá-lo. Mas o cara não consegue, ele desce o cacete mesmo. Diego, que prazer falar com você, é um dos jornalistas mais conceituados do Brasil, nosso Diego, do site O Antagonista. Aliás, tem um abraço apertado no Mainardi, que é filho de um dos melhores amigos que eu tive num curto espaço de tempo, e para mim foi um dos maiores gênios da publicidade, o Enio, que eu amava de paixão, que eu conversava todo dia, e que um dia o dono da minha emissora, o Johnny, disse assim: olha, eu vou juntar dois loucos, quem sabe dá certo, você e o Enio Mainardi. E acabou sendo uma parceria maravilhosa. Eu tenho umas saudades do Enio, que era uma coisa assim impressionante. O Enio era tão acima de qualquer coisa que ele tinha uma faca israelense, que lutava karatê pra caramba. Ele ficava com aquela faca, ele ficava afiando tudo que tinha na mão. Eu tinha até um pouco de medo do Enio. Ele no meu camarim um dia chegou pra mim, a gente tava conversando uma história lá qualquer, e ele chegou pra mim, olhou pra mim e falou assim: você vai ter um problema sério de saúde. E continuou conversando o outro assunto. Falei: ô Enio, que coisa é isso aí que você falou? Ele falou: não, é que eu tenho umas intuições. 3 meses depois eu operei de um tumor no pâncreas. 3 meses depois do que o Enio falou. Então até nisso o Enio era uma figura fora da curva. E eu acho o Diogo também um extraordinário, independente jornalista, que tem uma história humana muito bonita. Mas eu amava o Enio Mainardi, o pai dele. Diego, você está lançando um livro, né? Filho de Pandemia. O que é que você fala desse livro? Você já lançou, acho que em algum lugar do Brasil, e está correndo o Brasil para lançar esse livro. Eu espero que você seja bem empreendido nessa sua campanha. Agora, é interessante a gente falar de lançamento de livro, né? Porque livro que mudou a humanidade, desde a prensa lá do Gutenberg, o livro mudou a humanidade. Já existiam os manuscritos e daí por diante, mas a impressão do livro mudou a humanidade. Eu, por exemplo, aqui tenho livros que eu revisito, alguns que eu comprei em sebo, que tem mais de 20, 30 anos e tal. Livro é diferente, por exemplo, daquilo que a Amazon tentou fazer, que é o tablet, até com textura de página, mas é outra coisa. O tablet não tem o cheiro dos anos, não tem o tato. Livro é diferente, é uma coisa diferente. Lógico que o seu livro deve ser lançado em plataforma digital também, mas igual o livro não tem. A gente está se distanciando muito do que a gente está se distanciando muito do que é ser humano quando a gente deixa de ler no livro, né? Não aqui na internet, que é mais fácil até de ler, tem até audiolivro. Quando você está cheio, você liga lá o audio. Mas livro é livro e vai sobreviver aos tempos, e graças a Deus o livro existe, porque muito da nossa sabedoria vem dos livros, né? Os sábios passaram a sua sabedoria através dos livros, mas os canalhas também, só que os sábios passaram muito mais, não é? Meu amigo Diego, você sabe o respeito que eu tenho por você, e eu gostaria que você me dissesse o que é o seu livro, onde é que você lançou, onde é que você vai lançar, se já veio aqui em São Paulo ou quando vai lançar. Bom dia a você, Diego. Bom dia, Datena, bom dia, colega Agostinho Teixeira, bom dia à sua qualificada audiência. Datena, é uma alegria estar falando com você nessa manhã de sexta-feira. Você sabe do meu respeito por você também, profissional e pessoal. Datena, esse livro, Filho de Pandemia, estou com ele aqui físico, esse é o seu, já está até autografado para você aqui, eu vou colocar nos Correios hoje para você, tá aqui com a sua
com a sua dedicatória, que eu fiz com o maior prazer. Esse livro foi um momento em que eu deixei de ser o Diego jornalista político, né? Deixei de ser o Diego do antagonista e me assumi como o Diego pai. Eu tenho um filhinho que hoje está com 2 anos e 4 meses, o Pedro Henrique, meu primeiro e único filho. Está aí uma foto dele, aí, uma das fotos do livro. E eu sou casado. Hein? Já ia com a máquina de escrever, ó. Essa foto em branco e preto dá um quadro. Essa foto em branco e preto dá um quadro. É verdade, Datena. Eu sou casado e tenho 2 enteadas do primeiro casamento da minha esposa. E a gente sempre conversava ao longo da pandemia, nas refeições familiares, sobre quais os impactos que a pandemia vai provocar nessa geração pandêmica, né? Nesses meninos, essas meninas, esses bebês que vieram ao mundo um pouquinho antes ou durante a pandemia. E a gente também se perguntava, será que eles um dia vão ter ideia da magnitude do tempo em que eles vieram ao mundo, né, dessa pandemia que assolou a todos nós? E aí a minha enteada mais velha me deu a sugestão, por que você não escreve então, Diego? E aí eu comecei a escrever um diário. Esse meu livro é um diário que eu fiz dia após dia, durante 110 dias. Eu comecei a escrevê-lo no domingo de Páscoa do ano passado, e para criar um marco, senão eu ia ficar escrevendo ad eterno, né, porque foi me dando muito prazer escrever esse diário para o meu filho, eu criei como marco o dia em que eu tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Então, esse diário durou 110 dias, em que eu vou ali, Datena, relatando cenas do nosso dia, mas também colocando sentimentos, impressões, análises, reflexões, para que daqui a 5, 10, 15 anos, não sei, meu filho vai ler e vai ter uma ideia do que foi esse tempo. Agora, eu digo que é um presente para ele, mas é um presente para todos nós também, porque todo mundo, de certa forma, viveu um pouquinho do que eu relatei nesse livro. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, inclusive escreveu aqui atrás do livro um comentário, me deu essa honra, assim como o próprio Diogo Mainardi, a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, e o prefácio é do poeta, antes de ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, é um poeta, o Carlos Aires Brito, me deu a honra desse prefácio. E o Mandetta, Datena, conversando comigo informalmente, me disse, olha, Diego, eu já li muita coisa sobre pandemia, já li sobre o comportamento do vírus, sobre medicina, sobre saúde, mas eu não tinha lido ainda algo sobre o comportamento, sobre o lado comportamental, sobre como as famílias brasileiras e, quiçá, do mundo, não quero ter essa pretensão, mas quiçá do mundo viveram a pandemia. Então, eu assumi para mim, com muita humildade, que eu estou diante de um querido e singelo diário para o meu filho, mas também, por que não, diante de um registro histórico do que foi esse tempo da pandemia, Datena. Eu lancei em Brasília... Eu fiquei arrepiado aqui. Não, pode terminar, porque eu vou dar uma opinião do que eu senti quando você começou a falar e quando eu vi as fotos. Pode terminar. Por favor, eu vou concluir, como bom repórter, vou concluir respondendo a sua outra pergunta sobre os lançamentos. Eu fiz o primeiro lançamento aqui em Brasília, no dia 8 de março, foi uma alegria. Depois eu fui para a minha cidade, que eu sou de Teresina, sou piauiense, fiz o lançamento lá no dia 12 de março, segui para São Luís, fiz o lançamento em São Luís, capital do Maranhão, no dia 19 de março. Já estou com presença confirmada nas Bienais Mineira, em BH, em maio, e em São Paulo, em julho. Mas antes disso, eu quero fazer o lançamento físico em São Paulo e também no Rio de Janeiro, com possibilidade também de eu lançar em Porto Alegre e Salvador. Datena, com esse livro eu tenho, assim, a pretensão de ter 2 desafios. O primeiro é de que quem leia, apesar dos sentimentos de aflição que eu me permiti colocar aqui, o Aires Brito diz no prefácio que o Diego Amorim se desnudou por completo nesse livro. Foi isso mesmo, eu me coloquei por inteiro aqui, eu coloquei tudo no papel do que eu sentia, dos meus medos, das aflições, das incertezas, dos dias em que eu chorei na pandemia, e atire a primeira pedra quem não derramou uma lágrima, né, durante essa pandemia. Então, quem lê esse livro, eu espero que se convença de uma vez por todas de que a vida é boa no simples. Datena, por mais difícil que tenha sido essa pandemia, ela nos provocou a olhar para o essencial da vida. E o diário para o meu filho traz um pouco disso. A gente
teve medo de morrer, a gente viu a morte chegando muito perto da gente, a gente perdeu gente querida, mas a gente foi forçado a valorizar aquilo que é o mais belo da vida, que é o simples, que foram os passeios ao ar livre, que foram as convivências familiares. Meu filho foi conhecer shopping agora, coisa de 3 meses atrás, mas ele conhece todas as gramas e todos os parques da capital federal. E o segundo objetivo é fazer com que quem lê esse livro também se convença um pouquinho, se é que a vida ainda não ensinou isso, de que tudo passa, de que a gente tem adversidades na vida, de que vem uma pandemia, talvez venha outra, de que vem uma guerra na Ucrânia, talvez uma guerra mais perto de nós, a nossa guerra diária da política, mas que quando a gente está junto, Datena, quando a gente acredita na vida, quando a gente acha que isso aqui vale a pena de alguma forma, tudo pode ficar mais leve. E eu coloquei isso nesse livro, que com muito carinho eu chamei de Filho de Pandemia, que é como eu e minha esposa chamávamos o Pedro Henrique durante a pandemia, que ainda existe, mas graças a Deus estamos numa situação melhor, mas a gente falava assim, esse menino é filho de pandemia, é filho de pandemia. E aí pegou essa expressão, virou o título do meu diário, 110 dias do Diário de um Pai, no momento mais desafiador para qualquer família. Datena. Bom, em primeiro lugar, quando você mostrou o livro e disse o que era o livro, eu fiquei arrepiado aqui, porque no começo da pandemia, eu cheguei a dizer o seguinte, a gente nessa pandemia, logo no começo, vai conhecer o pior lado da humanidade, mas vai conhecer o lado melhor da humanidade. Por incrível que pareça, apesar da gente chorar os nossos milhões de mortos, milhares de feridos, milhões de feridos, não é? Apesar da gente ver tanta coisa ruim, a gente viu tanta coisa boa. Por incrível que possa parecer, é um contrassenso até. Sim. Por isso que eu acho que esse vírus foi um vírus natural, essa história de fugir do laboratório, ser criado de uma forma definitiva pela China, isso é teoria da conspiração. Para mim isso é realmente uma arma natural, biológica, tão violenta, porque quanto mais letal e mais inteligente a arma, o homem não tem capacidade de fazê-la. É possível que seja produto da natureza e talvez até um controle biológico, sei lá. Né? Mas a pandemia nos permitiu, ao mesmo tempo que você não dava um abraço, não dava um beijo, tinha que se distanciar de quem você queria, não podia ver crianças, pessoas de mais idade, mas eu acho que poucas vezes no mundo moderno a humanidade esteve tão unida como esteve durante a pandemia, em prol de tentar descobrir uma vacina. Isso foi descoberto em tempo recorde, porque senão a gente teria caminhado perto da extinção, diferente da gripe chamada espanhola, que na verdade é uma gripe americana, mas foi chamada de espanhola, quando não havia mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje tem 8 bilhões, mas não havia uma coisa chamada mobilidade. Tá? Hoje tem avião para todo lado, os navios são mais rápidos e tal. Os continentes são um só, se multiplicam na proporção em que o vírus precisa se multiplicar. Cada viagem significava uma contaminação. Cada vírus que aparecia num ponto aparecia em outro ponto. Quer dizer, então a gente esteve bem perto da extinção. O mundo se uniu para tentar combater o inimigo comum. É a primeira vez que o mundo se uniu para combater o inimigo comum. E parece que a primeira batalha a gente ganhou, porque outras pandemias hão de vir. Tudo indica que sim. Até, talvez, derivadas desse próprio vírus. Mas veja você, uma pandemia gerada pela natureza, a gente controla. Mas uma guerra gerada pela estupidez humana, e todas as guerras são estúpidas, não é? Coloca a humanidade perto do fim. Eu estou cansando de ouvir falar o Putin dizendo que, se acuado, ele vai apertar o botão nuclear. Se ele apertar o botão nuclear, a humanidade acaba. Então, o homem é capaz de acabar com o homem. Mas o homem unido é capaz de acabar com uma ameaça biológica tão grave quanto uma guerra nuclear. E quando você mostra as fotos do seu filho, primeiro eu queria saber quem é que tirou essas fotos. Eu, a mãe dele e as irmãs.
Eu, a mãe dele e as irmãs. São fotos cotidianas. São fotos brilhantes. Eu escrevi um único livro da minha vida porque me convenceram a escrever, e era um livro de poesias, o Diego. Eu vou estender um pouco mais, que isso aqui é um bate-papo, sobre as agruras de apresentar e como acontecia o Cidade Alerta na época, que batia a TV Globo nas novelas em audiência. Tanto que eu fui convidado, cheguei a assinar um contrato com a Globo para apresentar o Linha Direta, porque eu estava atrapalhando as novelas da Globo. Eu batia as novelas da Globo na época em audiência. O cara me convidou, falei, você quer me tirar da Record ou você quer, da realidade, me tirar da televisão? Falou, por enquanto, é tirar você do caminho. O cara foi sincero, o André, o advogado que estava me contratando. Cheguei até a assinar o contrato, como assinei vários outros e rasguei. Bom, moral da história, mas paguei uma multa cara, a multa mais cara talvez da televisão mundial que alguém pagou, paguei caro. Mas aquele livro foi um livro de poesias em que eu transformava em casos concretos crimes diários que aconteceu, não só crimes mesmo, mas crimes sociais que são tão graves quanto, né? Eu transformei aquilo em poesia. Poesia muito ruim, é claro, mas quem fez as fotos do meu livro foi a fotógrafa que ilustrou o livro do Drauzio Varela, sobre o Carandiru. Então, o livro chegou a vender 3.000 exemplares, que é um milagre se tratando de um livro de poesia, mal escrito por mim, mas acho que vendeu mais pelas fotos, né? Mas era uma coisa assim, impressionante as fotos. Eu estou abismado. Olha lá, eu botei a foto que você me mandou em branco e preto. Isso aqui dá um quadro, ó, do guri em branco e preto aqui. O Daniel botou a foto aqui para você ver o efeito do branco e preto aqui. Podia ser até a capa do livro, né? Mas a capa do livro é muito bonita e muito bem elaborada. Podia, sei lá, contracapa, sei lá o quê. Porque essa foto é genial. Você que tirou essa foto? Você que tirou? Eu que tirei essa foto. Isso é na casa dos, genial. dos essa avós foto maternos. É genial. Agora, eu fiquei arrepiado em pensar em você escrevendo esse livro para o seu filho. Porque é a teoria do inconsciente coletivo lá do Jung, né? Todos nós vivemos atrelados a uma grande rede neural. Esse negócio de internet surgiu depois. Ela se baseia, natural, a teoria do Jung, na grande rede neural que sempre existiu entre os seres humanos. Ela só se transformou numa coisa física e científica, porque a interligação do ser humano, a princípio lá da base, de onde parece ter surgido a vida que é a mãe África, que nós ajudamos a destruir, trazendo os seus líderes, tirando milhares de escravos da África e o Brasil, inclusive, ajudou muito, porque foi o segundo país do mundo a acabar com a escravidão. O primeiro foi Macau, que acho que é possessão chinesa hoje, na época era a possessão portuguesa. Não é? Mas nós tivemos 400 anos de escravidão aqui. Mas a vida surgiu lá na África. A partir do momento que a vida surgiu de vários segmentos, mas se tornou parte de um segmento que sobreviveu, que dizem é o Neandertal, nós passamos a ter uma ligação genética e neural. Então, o que tem de internet hoje é mais ou menos o que existia antigamente, sem ter atrás de cada clique ou um cara genial, extremamente genial, ou um cara bom, ou um cara extremamente imbecil e mau, que é o que a rede social, Humberto Eco dizia. Se tem 6 bilhões, e tinha na época, de habitantes do mundo, imagina quantos idiotas tem na rede social. Mas quantos gênios e caras bacanas tem na rede social também. Então, quando você faz esse livro, o livro para o seu filho é o que você disse, ele é universal. Com certeza ele é universal, porque todos nós vivemos a experiência, ou cada um de nós viveu a experiência que você viveu. Transformar esse livro em uma coisa genial. E qual é o momento desse livro que mais você se emocionou? A história do seu filho conhecer um shopping só agora, tá no livro ou não? Porque valeria um apêndice aí, viu?
Tem muita gente me pedindo já um Filho de Pandemia 2. Eu falei, vamos esperar, deixa eu degustar um pouquinho, saborear um pouquinho esse primeiro, eu penso no segundo. Não deu tempo de incluir essa visita dele ao shopping, não. Mas tem muitas situações, Datena, que em condições normais já são difíceis para todo pai e mãe, né? Quem tem um recém-nascido em casa sabe a mudança de rotina que os desafios que aumentam. E numa pandemia, todas as decisões ficaram ainda mais desafiadoras. Assim, decidir se a gente contratava uma babá, na nossa realidade de uma família de classe média, ou se colocava na creche, ainda no momento sem vacina, né? Foi uma decisão difícil de ser tomada. Enquanto isso, era eu num lado, minha esposa no outro, na sala de estar da casa, que virou o nosso ambiente de trabalho depois da licença maternidade dela, os dois trabalhando no chamado home office, e um bebezinho querendo desbravar o mundo, caindo da cama, caindo da rede, tentando colocar o dedo na tomada, e aquela história toda que quem tem um recém-nascido em casa sabe. Mas, Datena, você sabe que, apesar de todas as dificuldades, né, da dor que era meus pais, os pais da minha esposa, não poderem participar desse início da vida do netinho, né, em razão do distanciamento naquele momento, por mais que a gente tinha... Pô, tem essa ali... também, hein? Pois tem essa também, como é que foi vó e vô, de repente não poderem ficar perto do neto que tinha acabado de chegar? Que história é isso? Foi muito duro. A gente tinha que fazer várias videochamadas e quando íamos lá na casa dos meus sogros e também na casa dos meus pais, era aquela coisa, era máscara, distanciamento. Minha mãe usava uma roupa que parecia uma astronauta, mas ela pedia às vezes, deixa eu dar um abraço dele, deixa eu dar um abraço nele, e a gente deixava, fazia uma oração, entregava para Deus e deu tudo certo. Agora, Datena, por mais difícil que tenha sido esse momento, de novo, pegando um gancho da sua fala aí, dessa aparente contradição de um tempo duro que nos trouxe boas vivências. Ter um recém-nascido em casa nos momentos mais duros da pandemia também nos fez, às vezes, esquecer que tinha pandemia. Isso eu coloco no livro. Filho, a gente está com você aqui dentro e às vezes a gente esquece que do lado de fora dessas paredes aqui do nosso apartamento, na nossa realidade, tem um monte de gente sofrendo, morrendo, mas você nos faz lembrar que a vida é boa e que a vida vale a pena. Então a gente ficava ali dançando na sala, e eu pude, Datena, você sabe como nós jornalistas trabalhamos, você sabe muito bem disso, às vezes são 10, 12, 13 horas por dia. Sem pandemia, eu estaria aqui no escritório do Antagonista, onde eu estou agora, entre uma nota e outra aqui, conversando com você, eu estaria aqui. Eu não teria visto meu filho dar os primeiros passos, eu não teria visto meu filho rasgar a gengiva com seus primeiros dentes, eu não teria visto os cabelos começarem a nascer. E em casa, por mais amedrontado que eu estivesse, como todos nós naquele momento, sem vacina... Você estava lá. Eu estava lá, eu vivi coisas com meu filho que certamente eu não viveria sem pandemia. Eu fui criando um laço afetivo com ele, de colocar para dormir toda noite, de dar banho todos os dias, de acordar um dia sim, um dia não com ele, revezando com a minha esposa, que estava hiper sobrecarregada. Enfim, foi também um tempo de muita intimidade, tudo isso eu coloco no livro. O livro, repito, é um diário, então quem for ler vai sentir isso. Sempre eu chamando, meu filho, hoje o dia foi assim, hoje o dia foi assado, hoje papai está com medo, hoje papai não está com medo, hoje papai está com esperança de que a vacina vai chegar logo, hoje papai está com medo do que pode ser o mundo daqui para frente, enfim. E aí eu vou colocando também, Datena, no livro, interessante para aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando hoje aqui no programa e que são pais de pandemia como eu fui colocando no livro características desses meninos e dessas meninas frutos da pandemia, né? Eles, por exemplo, tratam o álcool em gel com uma naturalidade incrível, né? O Pedro Henrique, meu filho, quando a gente vai deixá-lo na creche, ele já estende a mãozinha para o álcool em gel, já coloca a cabecinha para frente para medir a temperatura. Quando nós chegamos em casa, ele é o primeiro a tirar os sapatos, e quem não tira o sapato, ele reclama. Sapato, papai, sapato. Foram características, né, que foram sendo criadas.
E uma coisa muito interessante, que eu sempre faço questão de contar, que é de fato bastante interessante, eu sei que estudos vão ter que comprovar isso cientificamente ou não, mas a pediatra do Pedrinho já nos alertou que essa geração pode ter um certo atraso no desenvolvimento da fala. E a gente percebe isso, sim, no Pedro Henrique. Ele já está falando um bocado, já é um tagarela, mas a gente sente um certo atraso ali. E olha que interessante, Datena, é em razão das máscaras, segundo a pediatra, porque como eles vieram ao mundo e cresceram e deram seus primeiros passos, seus primeiros meses de vida com todo mundo mascarado, eles não viam as pessoas falando, então eles não aprendiam ali por imitação, né? Então, agora que nós estamos, enfim, começando a tirar as máscaras, que essa fala vai desenrolar. Por outro lado, eles desenvolveram um olhar muito aguçado. Então, o Pedro Henrique, meu filho, ele é um garotinho que você olha para ele, ele consegue conversar com você com as expressões faciais, com o olhar, porque, de fato, com aquela máscara o tempo todo enchendo o saco da gente, mais necessária, ele foi aprendendo a conversar com o olhar, e isso também eu sei que vai ser uma característica bonita para ele no futuro, Datena. Olha, genial, viu? Eu tenho uma neta aqui que falava quase nada. Depois destrambelhou a falar de uma maneira impressionante. Legal você captar isso, porque fez parte do nosso dia a dia e a gente nem percebeu, não é? Essa geração que vem aí é uma geração diferenciada, que vai aprender a respeitar o próximo, porque sabe que o princípio cristão de respeitar o próximo acaba sendo, por natureza, um princípio científico. Você não contamina o outro, que não contamina o outro, que não contamina o outro, que pode contaminar você ou alguém da sua família, e outros vários conceitos, né? Agora deve ser interessante para essa molecada conhecer o verdadeiro rosto do avô e da avó, né? Você falava isso, eu fiquei pensando. O moleque falou assim, pô, meu avô não é de Marte, ele é igualzinho a mim, minha avó também. Mas genial, eu já adorei o seu livro antes de ler. Manda logo para mim, repete a sua agenda, por favor, de divulgação do livro, que eu sabia que seria uma coisa genial, porque você é um jornalista genial, mas eu não sabia que seria tanto. Eu fiquei muito curioso por ler o livro e achei a ideia genial. Acabou sendo uma espécie de catarse para você e, ao mesmo tempo, foi o seu maior analista. Durante a pandemia, foi o seu maior analista. Você pode repetir para a gente o que ele diz? Claro. O Diogo Mainardi aqui atrás disse que o diário serviu como uma quarentena mental para mim. E foi exatamente isso. Eu esperava a casa ficar silenciosa, esperava o Pedrinho ir dormir, esperava minha esposa, minhas enteadas irem dormir, ligava o computador na situação em que eu estivesse cansado, com dor de cabeça, com sono, e ali eu tinha aquele meu momento com o Pedro Henrique. Datena, você sabe que eu não sou psicólogo, mas como jornalista você sabe que a gente aprende um pouquinho do comportamento humano. Eu acho que as pessoas, todos nós, por uma questão de autoproteção, eu não faço nenhum pré-julgamento, nós vamos acabar querendo nos esquecer logo da pandemia. Tem até políticos aí que a gente escuta dizendo que a pandemia não vai fazer nenhuma diferença nas eleições deste ano. Meu Deus do céu, como não, né? Mas, enfim, eu entendo que por uma questão de autoproteção, a gente não vai querer se lembrar muito do que foi o tempo mais duro da pandemia. A gente vai querer logo virar essa página e tirar a máscara e voltar a viver, né? Mas eu sem aqui fazer um discurso de sadomasoquismo, de se autoflagelar, nada, mas eu acho que vai ser necessário sim, de vez em quando, a gente recordar o que a gente viveu, justamente para a gente tentar tirar alguma coisa disso, porque não é possível que um momento tão duro das nossas vidas passe despercebido por nós. Então, esse livro vai ser um pouco disso. Eu já li o que eu escrevi algumas dezenas de vezes, mas eu acho que vai ser um livro meu de cabeceira, não por vaidade, mas eu acho que eu vou querer ficar relendo, sim, de vez em quando esse diário, uma página ou outra, para que eu me recorde do que a gente viveu e passe a valorizar mais aquilo que a gente está vivendo hoje. Datena, de confirmado, eu tenho hoje a participação na Bienal Mineira do Livro, em BH, que vai ser em maio, e na Bienal de São Paulo, capital, que vai ser em julho.
as datas dos outros lançamentos, inclusive na própria capital paulista, que eu posso fazer antes da Bienal, eu ainda estou decidindo, porque nós estamos em ano eleitoral, eu estou aqui no Antagonista, você sabe como está sendo puxado, então eu ainda vou precisar conciliar aqui as minhas agendas. Mas quem me segue no Twitter, Diego1Amorim, vai ficar por dentro dessas datas, e também eu criei um Instagram só para o livro, é @filhodepandemia, eu vou colocar todas as novidades lá. Quem quiser, inclusive, receber um exemplar autografado meu, assim como o da Atena vai receber, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, @filhodepandemia, e a gente conversa, eu autografo um exemplar físico e encaminho no seu endereço de qualquer parte do Brasil. Quem quiser comprar a versão digital, eu concordo com o da Atena que eu sou da geração de 80, mas eu ainda sou um pouco analógico, da Atena, isso até atrapalha um pouco na profissão, mas eu tenho dificuldades com redes sociais, apesar de ser dessa geração, e sou um amante do livro impresso. Mas quem quiser o formato e-book já está sim disponível também na Amazon, Filho de Pandemia. Meu irmão, foi uma conversa super agradável, muito bacana. Enquanto estiver aqui em São Paulo, a gente vai fazer o máximo possível, porque a agenda é violenta, mas te dá um abração, porque hoje a gente pode abraçar. Abraço grande e que tomara a gente possa continuar abraçando. Eu não esqueci a pandemia, não relembro não. Eu uso máscara, uso álcool em gel, mantenho o máximo possível o distanciamento e ainda vou tomar a 4ª dose, se Deus quiser, rápido. Abraço, Diego, bom dia para você. É assim. Aqui é com álcool abraço para todo mundo aí, viu, Diego? Um abraço da Atena, um abraço a toda a sua audiência. Um abraço grande. Abração. Obrigado. Ô, Agostinho, que legal esse livro, hein? Gostei, viu? Tô curioso para conhecer.